Gente, meu nome é Luciana, então eu sou tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando todos os nossos diretores, tá? A Letícia Halpe, que é a nossa presidente, o Tarso Bortolino, nosso vice-presidente, e a Zelma Padilha, que é a nossa diretora secretária. Essa é a terceira noite já de capacitação voltada ao uso racional de medicamento, e nós vamos falar sobre um medicamento que vem sendo bastante veiculado na mídia nos últimos meses, o opioide sintético fentanil. Eu tive interesse particular nesse tema, porque hoje eu trabalho num CAPS-AD, né, e isso daqui a pouquinho vai estar dentro da nossa convivência. Infelizmente, essas coisas se alastram muito rapidamente, né, então é muito importante a gente saber mais sobre o assunto para conseguir identificar algumas questões. Então, recentemente, notícias de que esse medicamento estaria sendo utilizado de forma ilícita nos Estados Unidos e causado milhares de mortes no país foram divulgadas pela imprensa internacional e acabaram gerando preocupação ao redor do mundo. Por isso, precisamos falar sobre o tema e entender o que é o fentanil, quando e como ele deve ser usado, garantindo assim a segurança e o entendimento da população. Afinal, o farmacêutico tem papel fundamental no combate ao uso abusivo de substâncias, atuando como agente educador para a comunidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o João Vitor Laureano. O João Vitor já há muito tempo contribui ricamente com o nosso conselho, ele tem uma bagagem muito grande. Então, professor João, muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez para estar conosco. E o Rony Costa, tá, que foi convidado pelo Conselho do Rio Grande do Norte. Então, é um grande prazer te receber aqui no nosso estado, no nosso esse evento conjunto que tem tido tanto sucesso e a participação dos nossos colegas farmacêuticos dos Rio Grandes. E a mediação vai ser de responsabilidade da nossa colega farmacêutica Suelen Caon. Eu agradeço a todos, então, por mais essa noite, vocês aqui presentes, prestigiando esse evento que a gente organizou em conjunto com o Rio Grande do Norte. O Luiz Fagundes, que é do Rio Grande do Norte, tesoureiro como eu, meu colega tesoureiro, que coincidência, né, estarmos os dois aqui hoje. E agradeço em especial, então, aos palestrantes que estão aqui, que aceitaram esse convite, para compartilhar os seus conhecimentos conosco nessa noite. Antes da gente começar, vamos comunicar alguns recados que a gente sempre comunica e são muito importantes para que haja um bom evento. Então, a gente pede que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra está sendo gravada e será disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Então, vocês podem anotar suas dúvidas durante a apresentação e, ao final, vai ser aberto um espaço para questionamentos. Para organizar essas falas, após o pedido dos palestrantes, quem tiver dúvidas pode enviar, através do ícone de atividades, opções perguntas e respostas, disponível no canto inferior direito da tela. E a gente vai seguir a ordem de envio. Olha que ferramenta legal, né? Uma inovação aí, eu não tinha visto ainda um evento com essa ferramenta, mas vai organizar muito mais as perguntas, que antes nós tínhamos dificuldade em encontrá-las no meio do chat. Então, eu desejo a todos um grande evento e passo a palavra para o Luiz. Ô, Luiz, muito bom estar aqui contigo nesse evento. Olá, gente, boa noite. Obrigado, Luciana. É um prazer, né, estar aqui com vocês em mais uma noite. Na verdade, essa é a terceira noite, né, de uma semana tão importante, né, uma semana onde se discute o uso racional do medicamento. Então, a gente já falou do uso de fitoterápicos, dos antihipertensivos, e hoje também é um tema super relevante, né, onde a gente vai falar aí do fentanil, analgésico opioide, né, os nossos professores poderão falar um pouco melhor sobre eles, mas devido ao seu uso ilícito, né, já tem causado muitas mortes aí, principalmente nos Estados Unidos, como a Luciana falou, tá? E é sempre bom, né, a gente estar atentos a temas que faz parte do dia a dia, né, da população, tá? Então é com grande prazer que eu represento aqui o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. Eu também sou tesoureiro, né, Luciana? E temos como nosso presidente, né, o Joselito Rangel,
nosso vice-presidente, né, o Sales Guedes, e a nossa secretária-geral, que é Maria Célia Guiar, tá? Então, é com muita honra que eu os represento aqui nesse momento. Também queria agradecer o apoio do Conselho Federal de Farmácia, em nome dos nossos conselheiros aqui do estado do Rio Grande do Norte, né, que é a doutora Lenira e o doutor Jair Sotelo, tá? Então, também fica aqui o meu agradecimento ao apoio deles para a realização desse evento, tá? E aí também queria agradecer a presença do professor João, a presença do professor Rony, né, por estar nos informando mais e melhor, né, sobre um tema altamente relevante, tá? E aí, como mediadora da nossa mesa, né, a gente tem a doutora Suelen Caon, né, doutora? Então, eu vou ler aqui um pouco aqui do currículo da professora. Ela é farmacêutica e gerente de negócios do Tassini Sistema de Saúde, mestre e doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão e estratégia de negócios e pessoas pela ISPM, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Tassini, membro da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, membro do Comitê Assessor de Fornecedores e de Farmácia Hospitalar do Sindicato dos Hospitais e Clínicas em Porto Alegre. Eu estava dando uma olhadinha aqui, doutor, aqui no seu currículo, acho que seu dia deve ter mais de 24 horas, viu? Porque é muita coisa, tá? Mas parabéns aí pelo empenho, né, das atividades desenvolvidas, tá bom? Então, desejo a todos uma excelente noite, casa cheia, né? Ontem também a gente teve bastante gente em sala, né? Tinha mais de 80 pessoas. No primeiro dia eu não pude participar, tá? E aí já vou justificar a minha ausência antes do término, tá, gente? Da nossa noite, porque às 8 horas eu tenho outro compromisso, é um curso, né, que eu estou fazendo, e aí ele inicia às 8 horas, então até às 8 horas eu estou aqui com vocês, tá certo? Então, desde já, uma boa noite, né, um bom evento a todos, e aí eu passo a palavra para a nossa mediadora Suelen. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite do conselho para moderar esse tema super relevante, né? E vou te responder que a gente é farmacêutico, imagino que vocês, não diferente de mim, temos, né, uma ânsia em atuar em tantas frentes que aí o dia acaba tendo mais de 24 horas na vida real, sim. Não vou ter delongas, as orientações já foram dadas, né? Eu vou apresentar o João Vitor, então, que é o nosso primeiro palestrante, e desejo a todos uma excelente palestra. O João Vitor é farmacêutico, mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela URGS, especialista em tecnologias digitais aplicadas à educação, professor da UBRA e tenente farmacêutico do Hospital Militar de Porto Alegre, onde ele é o responsável pela chefia da farmácia hospitalar e clínica. Ele recentemente participou como autor e organizador do livro Yellow Book, Farmácia Clínica em UTI, Fluxos e Condutas, e atualmente é coordenador da pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar da Propósito, CCIH, e integra o Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica do Conselho Federal do Rio Grande do Sul. Boa palestra, João. Obrigado, Suelen. Obrigado ao Conselho, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre um tema aí de bastante importância, né? É algo que a gente vem verificando há bastante tempo, na verdade, que vem sendo utilizado de maneira inadequada, né, que é o fentanil. Até a nível hospitalar, a gente já tem um controle dele bastante rígido comparado aos demais, né, por causa desta questão do abuso. Então, vou trazer aqui para vocês, né, alguns pontos importantes que você, como farmacêutico, precisa conhecer sobre essa substância, né, alguns pontos que a gente precisa alinhar, gerar conhecimento para a gente tratar de maneira adequada esse tema, porque
afinal de contas, nós vamos nos deparar aqui logo, em breve, com esse tipo de problema, porque isso já é uma realidade gravíssima, né, em torno do mundo, que a gente vai conversar. O Rony vai trazer depois alguns dados bastante interessantes, né, em relação a isso. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês, contar um pouquinho dessa história para vocês, contar do mecanismo do fentanil, entender o que a gente tem que levar em consideração, abordar alguns pontos aí que são bastante importantes, que você não pode deixar de saber, porque nós vamos, né, nos deparar com isso aí muito ainda na nossa população. Então, não tem muito para onde a gente fugir, a gente tem que estar preparado para isso. Obviamente, não era o que eu queria estar falando aqui, né? Eu queria estar falando da molécula importante, que é o fentanil, para uso hospitalar, que a gente usa muito para controle da dor também. É um fármaco bastante interessante, né? Mas, infelizmente, a gente também tem que abordar muito essa parte do, né, uso de forma inapropriada, né, para fins aí recreativos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, já me apresentaram, né? Então, principalmente a minha atribuição hoje é como professor, né? Mas também sou farmacêutico do Exército. Então, vou estar trazendo aqui um pouquinho para vocês sobre as indicações, quais são a importância, né, clínica do fentanil. Nós vamos discutir um pouquinho sobre as consequências para a saúde pública desse uso, né, de maneira inadequada do fentanil. Vou trazer para vocês o papel do uso racional, a importância que nós temos aí para proporcionar esse uso racional e algumas estratégias aí também de controle de acesso, né, e do uso do fentanil que a gente precisa abordar, que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de uso racional. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: o fentanil, gente, ele é um opioide, né, utilizado para alívio da dor e também pode ser usado aí juntamente com outros medicamentos para a situação de pré-anestesia. Então, ele é muito utilizado como, né, pré-anestésico, junto com os medicamentos para anestesia. Ele tem um início de ação que é bastante rápido e os efeitos geralmente duram aí algumas, né, de cerca de 1 ou 2 horas. Ele pode ser administrado por algumas vias, por exemplo, via intravenosa, né, via oral, transdérmica. A gente vai conversar sobre estas características. Então, é um fármaco aí bastante interessante, que vai ter o seu mecanismo de ação, nós vamos abordar mais para frente. Ele vai ganhar é um opioide, né, porque ele vai conseguir se ligar aos receptores opiáceos, né, então nós vamos ter ele mimetizando esses opioides endógenos, e ele traz alguns efeitos também de causar sedação, né, redução da ansiedade, euforia, que são alguns efeitos que este fármaco, né, ele vai apresentar. Então, a gente precisa entender que ele tem uma aplicação muito boa na clínica, né, ele tem indicações que são importantíssimas, e a gente vai abordar aí alguns pontos relacionados, né, a esta questão do abuso. Antes da gente continuar falando, é importante a gente trazer um pouquinho de história, né, da onde que a gente chegou nesse fentanil. E esse cara aqui, né, o Dr. Paul Janssen, ele foi, né, o fundador lá da Janssen Farmacêutica, que hoje é uma das indústrias mais, né, bem-sucedidas e lucrativas que nós temos, né? Ele foi o desenvolvedor, gente, de mais de 80 compostos, tá? Esse cara aqui, ele desenvolveu mais de 80 substâncias ativas de uma gama, assim, de importância para a clínica que vocês não têm ideia. Inclusive, né, ele teve esse artigo aí publicado, é um tributo, né, do potencial de contribuição que esse pesquisador, ele teve, né? Então, esse cara aqui, né, esse médico, ele sintetizou, né, a família das drogas, né, dos fármacos do fentanil, e também muitos outros analgésicos potentes aí. Então, aloperidol, que a gente usa muito na clínica, sinarizina, doperidol, miconazol, mebendazol, etomidato, risperidona, né? Uma infinidade de fármacos aí em relação a isso. Então, esse cara aqui foi muito importante em relação a novos, né, descobrimento de novos fármacos. A história do fentanil, ele é um dos analgésicos mais populares que nós temos, né, na anestesia moderna e também na terapia da dor, e ela começa nessa história lá na década de 60, né? Então,
quando o fundador da Janssen, né, farmacêutica, o Dr. Paul Janssen, ele começou a pesquisar um pouco mais sobre estas moléculas, né, baseada principalmente na questão da amipiridina, que era uma estrutura que ele via como um potencial aí para ter uma atividade né, analgésica. Então, ele tinha aquela estrutura amipiridina e ele viu, então, que começou a fazer modificações nesta estrutura para ganhar, então, uma potência analgésica muito maior. Então, ele começou a mudar a estrutura básica da amipiridina para aumentar a lipossolubilidade dela. A gente sabe que um fármaco, para agir no sistema nervoso central, ele precisa ter uma característica muito lipofílica, para ele conseguir passar aquela barreira hematoencefálica e chegar no local onde ele tem que, né, chegar, já que para ele passar essa barreira hematoencefálica, uma das características é a lipofilia. Então, ele começou a ver que, fazendo essas alterações, você tinha aí mudanças, né, nessa lipofilia e provavelmente poderia aumentar aí as características, né, farmacodinâmicas, melhorando essas características farmacocinéticas. Então, ao longo de 3 a 4 anos, várias moléculas foram sintetizadas e testadas em vários modelos de animais, e a melhor dessas moléculas, né, que mais tarde foi chamada de fentanil, ela foi, então, né, começou-se a testar, né, ele começou a passar, ele tinha vários colegas médicos que testavam essas moléculas, e começou, então, a se demonstrar a importância clínica, né, a importância dessa molécula no ambiente clínico. Então, isso lá em 1960, que começou, né, então, o descobrimento, né, e a utilização do fentanil. Se a gente comparar o fentanil, eu falei para vocês que ele está na classe dos opioides, né? Porque ele vai agir nos mesmos receptores, por exemplo, da morfina. Então, os efeitos analgésicos do fentanil, eles são muito semelhantes ao da morfina, ao de outros opioides. Só que ele tem uma diferença. Ele é cerca de 50 a 100 vezes mais potente que a morfina. Isso significa que você vai poder dar doses 100 vezes menores para ter o mesmo efeito semelhante àquelas doses da morfina. Isso tem uma consequência que a gente vai falar lá no abuso, essa pequena quantidade e esse dano que pode, né, ocasionar. Então, o intervalo, né, até ele alcançar esse efeito e depois da administração intravenosa é muito rápido, por isso que ele é bastante interessante na clínica. Esse intervalo é de em torno de 5 minutos, né? Comparado com a morfina, por exemplo, que demora em torno de 15 minutos para você ter aquela analgesia. Então, a recuperação também dos efeitos analgésicos ocorre muito mais rapidamente. Então, você tem uma vantagem em relação a isso. E outra vantagem é que, se você quiser ter efeitos mais prolongados, é só você fazer uma infusão desse fármaco que você vai conseguir manter, né, e controlar melhor também esses efeitos, né, mais duradouros, né, que a gente tem aí em relação aos opioides. Então, isso faz com que esse fármaco seja bastante importante aí para a prática clínica. Então, ele tem um início de ação muito rápido, os efeitos secundários vão ser de menor intensidade, isso também é bastante importante, porque a gente sabe que os opioides, eles têm alguns problemas aí bastante importantes, né, como a morfina, por exemplo, depressão respiratória. Não que o fentanil não tenha esses problemas, mas comparado com a morfina, você consegue usar doses que, em termos, né, racionais, que tem menos potencial de causar esses problemas, né, de depressão respiratória, por exemplo. Ela tem depressão respiratória, mas comparado com a morfina em doses, né, usuais, ela não vai apresentar tanto este problema. Então, geralmente é utilizada em pacientes, né, com dor estável, uma dor controlada, que conseguia ser controlada, por exemplo, com morfina. E é um fármaco que permite o indivíduo utilizar em casa, diferente da morfina, que é bem difícil a gente ter esse controle, né, para o paciente fazer em casa. Com o fentanil, a gente vai ver aqui que é possível fazer essa utilização. Então, a gente sabe que quando a gente fala de opioides, a gente fala muitas vezes desses opioides aí correlacionando a extração da papoula, né, encontrados naturalmente. Só que nós temos alguns opioides que eles são produzidos diretamente, né, de plantas, como o da papoula, mas nós também temos aqueles que são produzidos em laboratório, que são produzidos através de síntese, né? Então, por isso que nós temos esses fármacos semissintéticos ou sintéticos.
tá? Então, o fentanil é um fármaco sintético. Já tinha falado para vocês que isso veio de uma variação química, né, que o Dr. Paul Janssen, né, ele foi lá fazendo modificações nessa molécula para deixar ela mais lipofílica, então ela é produzida em laboratório, uma molécula sintética. A prescrição dela começou aí em torno de 1968, né, ele se descobriu em 60 e a prescrição começou em 68. A fabricação e a distribuição ilegal já começou em 79. Vejam só, a gente está falando agora de uso e de abuso, né? Vai começar a falar agora de abuso de fentanil aqui. Mas isso já tem, né, em outros países aí, um problema desde 79, que já tinha falsificações, né, produção ilegal e uso e abuso desta substância. E nós temos também muitos análogos que estão distribuídos aí em todos, né, disponíveis aí, classificados sobre o termo de fentanil. Então, você pode ter várias moléculas que, na verdade, não são fentanil, mas são da classe ali com variações químicas, e no final das contas, né, se usa o termo fentanil, porque tem o mesmo sentido de aplicação e tudo mais, tá? Então, a gente tem essas características aí também para falar. Acho que o Rony pode falar depois também um pouquinho, até uma dúvida que eu tenho para tirar com ele depois, que é a questão de como se avalia isso, né? Se você tem vários marcadores para fazer esses testes com essas moléculas, né? Além do padrão que é o fentanil, para poder identificar isso, né? Mas aí a gente vai conversando depois. Então, esses análogos do fentanil, quando a gente fala, né, dessas classes de fármacos, quando eles são produzidos aí de maneira ilegal, eles compartilham de muitas características, de muitos efeitos, né, colaterais, efeitos mais profundos do que o próprio fentanil que a gente vai estar conversando. Então, tem muitos efeitos físicos profundos, né? Eles vão ter um impacto físico, como, por exemplo, vai dar sonolência, náusea, vômito, retenção urinária, uma constipação pupilar, por exemplo, pode ter uma reação grave ou prolongada que vai precisar de uma intervenção médica. Então, a gente pode ter esse tipo de reação. Ele é altamente viciante, né? O DEA lá, por exemplo, a Agência de Repreensão às Drogas dos Estados Unidos, classificou o fentanil como uma substância controlada de classe 2, o que significa, então, que ele tem um alto potencial de abuso, né? Bem como dependência fisiológica e também psicológica grave. Então, a gente tem uma questão aí do vício ser bastante importante, né, desse fármaco, aí, uma característica dele, e isso é um problema. É disponível aí em muitas formas, né, uma vez preparados, né, apenas para injeção. A gente tinha, na prática clínica, administração EV e também os adesivos transdérmicos, né? Agora a gente pode ter por via oral, pílula, comprimido, filme, né? Fumada, inalada, cheirada, uma série de formas aí que você pode estar apresentando essas substâncias, né? E com isso aumenta aí a forma de se utilizar e o abuso também relacionado a ela. Legalmente, como eu falei para vocês, ela é prescrita. Isso é uma dificuldade, inclusive, porque você pode ter acesso a essa substância de maneira legal. Então, isso, de uma certa forma, facilita o acesso muitas vezes, né? Então, ele é frequentemente prescrito aí em conjunto com outros analgésicos para alívio da dor em pacientes, principalmente com câncer, que o câncer, ele tem que ter um controle dessa dor bastante adequado, né? Geralmente tem usados adesivos transdérmicos, que são utilizados nesses pacientes aí para controlar essa dor intensa ou essa dor crônica. Tem uma alta semelhança com a morfina e esses efeitos são comparáveis aí a outros analgésicos opioides, só que eles apresentam aí também, né, algumas sintomas de relaxamento, euforia e confusão, tá? Então, só sintetizando um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem de aplicação do fentanil. Basicamente, o que a gente usa o fentanil hoje é para quê? É para o controle dessa dor, né? Então, a gente sabe que quando você tem algo que esteja causando, né, aquela dor, é um estímulo excessivo que vai acontecer nos nossos receptores sensoriais. A gente tem o quimiorreceptor, mecanorreceptor, termorreceptor, né, que são os receptores sensoriais. Toda vez que você tem um estímulo um pouco mais intenso, você ativa os nociceptores.
Nociceptores são os receptores, né, que vão enviar um sinal para o nosso sistema nervoso central para processar e dizer que tem algo de errado, para o nosso sistema elaborar uma resposta. No final das contas, esta é o mecanismo da dor é para isso, é para o teu sistema perceber que tem algo de errado e conseguir elaborar uma resposta para aquilo. Então, pensem comigo, eu tenho uma situação que eu tenho aqui uma nocicepção, tem um estímulo. Esse estímulo ele vai percorrer através de um neurônio primário até aqui a minha medula espinhal. Na minha medula espinhal, então, ele vai fazer uma conexão, né? Você vai ter uma sinapse acontecendo ali, você tem, né, uma neurotransmissor sendo liberado e vai fazer a conexão, vai passar essa informação pela medula. Da medula, então, essa informação ela vai subir pelo neurônio secundário até o tálamo. Quando chega no tálamo, o tálamo é o centro de processamento, né? O tálamo ele diz para onde que eu tenho que mandar essa informação. Então, dependendo de onde for esse sinal, você vai mandar para uma área específica do cérebro e você vai, né, gerar uma resposta e uma interpretação desse sinal e vai transformar isso em dor. Basicamente, esse é o mecanismo da dor. Quando você tem o uso de substâncias, a gente vai ver que vai afetar esse mecanismo, esta transmissão desse impulso da dor. Vai ser assim que a gente vai ter esse controle, né, acontecendo de maneira adequada. Então, como que o fentanil age? Nós temos, né, receptores opioides, porque nós temos opioides endógenos. Então, os opioides que a gente administra, eles vão estar mimetizando estes opioides endógenos que a gente vai estar, né, liberando cada vez que você tem um estímulo de nocicepção. Então, o fentanil, ele age nos receptores opioides presentes lá no nosso cérebro, e esses receptores, eles são os responsáveis, então, né, por modular a dor, bem como pelos efeitos de recompensa e prazer associado aos opioides. Então, quando você usa um opioide, você vai ativar, vai se ligar a esses receptores, né? Você vai ativar uma resposta, eu já vou mostrar esse mecanismo para vocês, mas você também vai em uma área específica, que é a área tegumentar ventral, você vai liberar dopamina. Vocês sabem no que está correlacionado essa liberação de dopamina? Coloquem aqui para mim no chat. O que leva, será, no indivíduo essa liberação de dopamina? Quando a gente tem liberação de dopamina, dopamina é o nosso neurotransmissor do prazer, o nosso neurotransmissor da recompensa. Então, quando a gente ativa essa liberação de dopamina, você ativa aquele mecanismo de recompensa. Por isso que ela é altamente viciante. Nós, seres humanos, nós queremos ativar a todo momento o mecanismo de recompensa. A gente quer que tenha algo que libera dopamina. E a gente faz várias coisas para isso, para liberar dopamina de forma natural. Só que tem uma substância que vai lá e libera essa dopamina para a gente. Então, isso vai causar, né, esse potencial aí, né, de causar esse vício, essa dependência de um indivíduo querer realmente que a gente que repita aquela sensação. Inclusive, tem estudos aí mostrando, né, já que com testes, né, você coloca um ratinho num ambiente onde ele tem um botãozinho para ele apertar ali, e ele aprende, né, que se ele apertar aquele pedalzinho, vai ter uma descarga, né, neuronal nele de dopamina, por exemplo, vai estimular aquela liberação de dopamina. Em poucos dias, esse ratinho morre. Por quê? Porque ele não quer mais comer, ele não quer beber água, ele só quer ficar ali apertando aquele pedalzinho para poder estar buscando aquela dopamina. Então, vem daí, né, este efeito altamente viciante que a gente tem, né, em relação ao fentanil. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês entenderem rapidamente, né, como que funciona este mecanismo aqui relacionado ao fentanil, tá? Então, vejam o que a gente tem aqui, tá? Vou passar um pouquinho mais para frente aqui para mostrar para vocês basicamente como é que funciona esse mecanismo de maneira bem simplista, tá? Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico, toda vez que tem um impulso, ele faz o quê? Abrir os canais de cálcio, esse canal de cálcio aberto, esse cálcio vai entrar e vai provocar a exocitose
desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai fazer a conexão e vai permitir que você tenha, então, aquele impulso, né, aquela transmissão da dor. Você perceba aquele sinal. O que o opioide faz? O opioide ele se liga nesse receptor de opioide. No momento que ele se liga nesse receptor de opioide, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear esse canal de cálcio. Ele não vai permitir que esse cálcio entre para dentro da minha célula neuronal. Com isso, ele não vai deixar que libere neurotransmissor. Ele vai como se fosse bloquear essa transmissão. Quando ele bloqueia essa transmissão, aonde você tem essa conexão, você não consegue mais enviar esse sinal da dor. Então, basicamente, é assim que a gente vai, né, funcionar, assim que vai funcionar esse efeito, né, de analgesia dos opioides. Vai ser bloqueando essa transmissão desse sinal, porque você bloqueia esta conexão. Lembra que eu tinha o neurônio primário, secundário, terciário, que eles precisam fazer conexões uns com os outros para chegar lá no tálamo e processar esta informação. Então, se você estiver bloqueando, você não manda essa informação e você tem aquela analgesia em relação a isso, tá? Então, é basicamente, sendo bem simplista, é assim que a gente tem, né, a questão da ativação, né, do alívio da dor. Ao mesmo tempo, você vai ter ativação desses, né, nessa região do núcleo accumbens, na área tegumentar ventral, você vai ter liberação de dopamina, e é isso que vai causar, então, a euforia, né, nesses pacientes, a dependência, toda aquela questão. Com o tempo, você vai ter tolerância também, vai deixar de precisar cada vez de mais doses para conseguir inibir essa entrada aqui de cálcio, tá? Então, é assim que a gente tem o mecanismo, né, de ação desses opioides, basicamente, é impedindo essa neurotransmissão, fazendo com que realmente ela tenha, né, não aconteça de maneira tão efetiva, e com isso você consegue bloquear os sinais, né, da dor. Nós temos algumas propriedades, é sempre importante a gente olhar para as propriedades do fármaco, né? Ele tem um peso molecular de 336, a gente sabe que fármacos com até 500 gramas por mol, eles conseguem passar facilmente a barreira, né? As barreiras, tanto ser absorvido como passar a barreira hematocefálica. Ele tem um log de P de 4, ou seja, ele é muito lipofílico, e ele vai precisar ser metabolizado para ser eliminado. A biodisponibilidade vai depender muito da via que você vai estar administrando, então ela vai variar de 50% até 76%, aí, baseado no tipo de via que vai ser feita essa administração. O tempo de meia-vida, ele é um tempo de meia-vida em torno de 5 a 12 horas, em média 7 horas, se liga bastante às proteínas plasmáticas. A excreção, ela é renal, 75%, né, sendo aí 7% de forma inalterada, o resto todo você vai precisar passar pelo metabolismo. Em relação ao metabolismo, como ele é altamente lipofílico, né, ele precisa ser metabolizado, e ele é metabolizado pelas enzimas do citocromo P450, principalmente da família 3A4. Para quem não lembra, não lembra de ter estudado isso, as enzimas, né, são as responsáveis pelo metabolismo dos fármacos. E a 3A4 é a principal enzima, metaboliza 50% dos fármacos. Então, o que acontece? Quando você tem uma substância que ela é metabolizada pela CYP3A4, você tem uma chance de ter uma interação medicamentosa bastante importante. Interações que envolvam o que? O metabolismo do fármaco. Então, daqui a pouco, uma interação medicamentosa que você tem acúmulo desse fármaco, por exemplo, por uma ativação uma inibição dessa enzima, ou quando você tem uma ativação, você pode ter uma ineficácia. Então, é importante também sempre estar ligado na questão de interação medicamentosa envolvendo o fentanil. Ele é bastante prescrito, então, resumindo, para dor crônica, né, também dor aguda. Nós temos vários pacientes aí que sofrem de dor intensa, que vão se beneficiar, principalmente paciente com câncer, com lesão grave, né, pós-operatório, que vai se beneficiar, então, do uso do fentanil. No Brasil, ele é encontrado na forma farmacêutica injetável e na forma de adesivos transdérmicos. Então, essas são as duas formas, basicamente, que nós temos disponíveis aí do fentanil. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês esse fentanil transdérmico, né? Como é que ele funciona. A ideia desse fentanil transdérmico é ele proporcionar aqui
né, uma contínua liberação desse fentanil durante 72 horas de aplicação. Então, você vai aplicar aquele adesivo ali na pele e você vai, né, por 72 horas, você vai liberando aquele fármaco. Então, ela é liberada em uma taxa relativamente constante, né? Essa taxa relativamente constante vai se difundindo através das camadas da pele. Então, você tem essas concentrações séricas sendo atingidas ali em torno de 12 a 24 horas e permanecendo constantes em torno ali de até 72 horas. Então, você vai mandando esses sinais para poder fazer esse bloqueio, né, dessa neurotransmissão de forma contínua, né? Então, é assim que funciona esses adesivos, né, transdérmicos de fentanil. Vou colocar aqui mais para frente para vocês para mostrar aqui como que isso acontece em relação, né, à liberação na nossa pele desse fentanil. Então, vejam, é um adesivo que ele vai liberando ali aos poucos, né, de forma controlada, e isso vai chegando, então, na corrente sanguínea de maneira adequada e vai, né, proporcionando essa efetividade. E tem que ter um cuidado aí, né, na hora de aplicar, então, né, tem que ter um cuidado na hora de aplicar e na hora de remover também, com algumas características. Então, sempre escolher uma parte da pele que seja mais íntegra, que não tenha, então, uma lesão, uma ferida, porque se você tiver com aquele local com aquela membrana, né, prejudicada, você vai ter uma absorção errônea, não vai ter todo aquele controle que foi, né, pensado. Você tem que nunca aplicar ele no mesmo lugar, sempre aplicar em locais diferentes, né? E quando você for retirar ele, você tem que também retirar ele e fazer esse descarte de maneira adequada. Geralmente, o que a gente faz, tá? Geralmente, o que a gente faz é pegar, na hora de você retirar esse adesivo, né? Na hora de retirar o adesivo, pegar ele, dobrar e encostar a parte de adesiva dele nas duas pontas, para ele não ficar com a parte adesiva disponível. Então, gruda uma ponta na outra, coloca num papelzinho e você pode fazer o descarte dele, certo? Então, isso são algumas características que a gente tem aí em relação ao uso do fentanil. Ele tem alguns efeitos aí bastante importantes, então, a questão de felicidade extrema, isso está muito relacionado a essa liberação de dopamina, por exemplo, sonolência, náusea, confusão, constipação, problemas respiratórios muito graves, né, dificuldade respiratória, parada cardíaca, convulsão, e pode sim levar à overdose. Trouxe aqui, por exemplo, para vocês verem o que é mais comum. Afetam mais de 10% das pessoas, é muito comum, prisão de ventre, boca seca, sonolência, confusão e fraqueza. Com menos frequência, você vai ter dor abdominal, dor de cabeça, perda de peso, né, falta de ar, apneia, retenção urinária. Então, a gente tem também uma porcentagem aí de ocorrência desses efeitos. Nós temos que ficar atento também aos indivíduos que utilizam, né? Indivíduos que utilizam vão ter alguns sintomas, e isso a gente precisa ficar atento também, para ver se está tendo alguma intoxicação ou se está tendo um abuso dessa substância. Então, tem que ficar atento aos sinais físicos, a mudança de apetite, o tamanho da pupila, que vai estar alterado, a presença de náusea, vômito, suando, tremores, mudança de comportamento também, mudança de amigos, mudanças nas atividades de esportes, os hobbies, começa com notas, né, que começam a ficar ruins, maior isolamento, né, começa a usar a camisa de manga comprida para esconder a marca da administração do fármaco, está sempre de mal-humorado, irritado, nervoso. Então, isso a gente precisa estar avaliando também, tá? Como que a gente minimiza os riscos do uso do fentanil? A gente tem algumas medidas, né? Por exemplo, a avaliação do paciente antes da aplicação. Isso é bastante importante da gente estar avaliando, né? Esse paciente, quando a gente avalia ele, antes de prescrever, é necessário avaliar cuidadosamente se ele realmente não tem, né, um histórico de uso de opioides, se ele não tem histórico de abuso de outras substâncias, tem que avaliar essa condição médica, né, ver se não vai ter esse tipo de problema. Então, isso tudo a gente tem que estar sempre avaliando. Monitoramento cuidadoso durante o uso também, durante o uso do fentanil, é essencial, né, que você consiga monitorar o paciente, verificando os sinais, né, de toxicidade, como sedação,
depressão respiratória e assim por diante. Então, isso são questões aí bastante importantes da gente estar avaliando, tá? João, só Oi. para te avisar, nós já estamos um pouquinho estourados do tempo, mas finaliza aí, 5 tá? minutinhos eu termino, tá? Tá bem. Então, o que acontece? Nós temos aí bastante relato na mídia já acontecendo, né? Então, se a gente pegar a mídia aqui, já fora do país, muito. Aqui a gente já vê bastante também esse relato surgindo, né? Sobre o cuidado, né? Dessa questão aí dos riscos, né? De uma possível epidemia relacionada aí ao uso do fentanil. Então, temos vários alertas aí já em relação a isso. Se a gente pegar aqui, por exemplo, esta questão, né, da crise dos opioides, que é o que gera toda essa discussão, a gente vê aqui nos últimos anos, vejam só, aqui é um gráfico, né, das ondas de aumento de mortes por overdose de opioides. Então, a gente teve lá em 1999 até 2004, por exemplo, ali a onda 1, onde você tinha, né, aumento de mortes por overdose de opioides prescritos, esses opioides normais. A onda 2, que foi pela onda de heroína, e a onda 3 por overdose de opioides sintéticos. Então, aumentou muito, né? Vejam, de maneira drástica, o número de mortes por overdose relacionados a esses opioides sintéticos. Nós temos aí uma estatística que indica que o opioide mais mortal do mundo é o fentanil, causando quase metade de todas as mortes por overdose em todo o país. Isso aqui é dados dos Estados Unidos, né? 53%, né? Das mortes, o fentanil é um fator em mais de metade das mortes por overdose. 2 miligramas de fentanil causam uma morte certa. Se você pegar uma moedinha, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? Aquela porção, uma moeda de 1 centavo, aquilo ali é 2 miligramas, tá? Aquela quantidadezinha de nada ali é o suficiente para gerar uma morte já. Então, isso é bastante importante da gente avaliar. Quando a gente olha as estatísticas de abuso do fentanil, vejam, fentanil já está disparado na frente aí, por exemplo, de heroína, que vinha sempre liderando isso. Então, se a gente pegar dados dos Estados Unidos, cerca aí de 42 mil mortes por overdose, envolvendo fentanil em 12 meses ali, até maio de 2020, que é os dados que a gente tem. As taxas de overdose do fentanil são aumentadas em 2 a 5 vezes mais rápido do que as de heroína. As overdoses de opioides prescritos que aumentou em 550%. Olha esse dado, 5% das amostras de urina em clínicas que lidam com cuidados primários, de controle de dor e abuso de substâncias, apresentam um teste positivo para fentanil. 1 quilo de fentanil contém 250 mil doses letais. Isso também para o abuso, né? Para o tráfico de drogas, vejam só, com 1 quilo eu consigo fazer quantas doses em relação a isso, né? Então, o problema que a gente tem, né, bastante importante. De 2013 a 2015, confiscaram aí cerca de 239 quilos, ou seja, 59 milhões de doses letais de fentanil, para vocês terem ideia do que a gente tem em relação a isso. Então, eu trouxe aqui só para vocês verem, 0,002 gramas causa morte certa no indivíduo, é quase nada, né? Então, a gente vê que o número de mortes comparado a outras substâncias é gigantesca. Então, se você comparar aqui, eu gosto dessa imagem, aqui você tem, comparado, por exemplo, com outras drogas, heroína, morfina, né? Vejam só quanto é o fentanil, para você ver ali. O fentanil quase você não enxerga aqui, comparado com as doses letais de heroína, por exemplo. Então, isso é gravíssimo, é o quanto a gente tem, né, de potencial de letalidade em relação a esse fentanil. Então, ele causa muitos efeitos respiratórios, né? Vão superar muito esses efeitos analgésicos, principalmente quando você utiliza de maneira inadequada. O que é o grande problema que a gente tem visto, tá? O pessoal tem utilizado para adicionar a outras drogas. E o grande problema é que ela não tem uma homogeneidade, ela não se mistura muito bem a outras substâncias. Então, quando você faz isso, você gera os tais de pontos quentes, né? Você deixa grumos ali de fentanil e quem for o cara que não deu sorte de pegar aquela dosagem que tem aquela quantidade maior de fentanil, pode ter um problema muito grande. Então, isso pode ser um grande problema como você não tem essa homogeneidade sendo realizada de maneira adequada, isso vai gerar um potencial aí muito grande, e por isso que você vai ver aí que
o número de mortes de overdoses é gigantesco e isso só vem aumentando, por isso que é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa estar cuidando muito essa questão da dependência, né, do abuso, tem que ficar atento à nossa população, evitar aí sempre o consumo, né, dessas substâncias. Mesmo assim, o usuário que quer usar droga tem que se preocupar muito com essa questão aí de como está utilizando e a qualidade, né, de que está utilizando esta substância. Então, um problema que a gente tem. Trouxe aqui um exemplo só para vocês verem, né, de uma crise, vou colocar aqui mais para frente. É uma abordagem policial, onde eles foram, então, né, deixa eu colocar aqui. Foram investigar, né, e aí o policial, ele pegou e acabou inalando, né, de maneira, vou botar ali, ele acabou inalando, né, de maneira não proposital ali, né, e teve uma overdose na hora ali. Então, a gente precisa ter substâncias que realmente consigam nos ajudar em relação a isso. Deixa eu só tentar passar aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então, vejam só, foi fazer a abordagem, né? Fiquem atentos a partir daqui, ó. Ele foi fazer a abordagem, no momento que ele foi fazer a abordagem, ele inalou sem querer, na hora caiu, já teve uma overdose, esse abdômen, né, de ferro que fala, né, que você vai ter essa dificuldade para respirar. Lá nos Estados Unidos eles já têm o Narcan, que é a naloxona, que é o antagonista, né, dos opioides. A gente usa muito isso a nível hospitalar, todo hospital você vai ter a naloxona para reverter os sinais de opioide. E aí, a gente não tem aqui ainda, né, mas já se trabalha muito com essa questão inalatória para você conseguir reverter esses sintomas, né, do opioide. Graças a Deus, né, esse policial aí, ele conseguiu, né, reverter os sintomas, os efeitos, né, daquela overdose com este antagonista, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece com esse paciente. Então, vejam só o quanto o fentanil ali em verde ele causa mais overdose comparado a outras substâncias. Então, ele é uma substância mortal, né? Se você conhece alguém que usa opioides, tem que ficar atento a esses sintomas de overdose. Se o indivíduo começar com pele fria, úmida, cianose, respiração lenta, né, inconsciência, se você encontrar alguém dormindo ou inconsciente, coloque na posição de recuperação e chame, né, ajuda, porque provavelmente vai ter que ser administrado, então, uma naloxona para reverter estes efeitos. Certo, gente? Então, assim, quis trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente tem em relação a esse opioide, o problema que a gente tem de dados em relação a ele, como é que é o mecanismo de ação, e o Roni depois agora vai explicar o que a gente tem de dados também relacionados aí ao abuso dessa substância, o que a gente tem que entender a mais sobre isso. Aproveito para dizer aqui para vocês, quem quiser seguir lá no Instagram, né, profjoão@victor, estou à disposição de vocês, quiser mandar um e-mail, alguma pergunta, também estou à disposição de vocês, tá bom? Fico à disposição para perguntas. Suelen? Oi? Tá contigo. Ah, tá. Desculpa, não sabia se vocês estavam me ouvindo. Agradeço, João, tua excelente participação e vou dar um segmento já breve, então, apresentando o próximo palestrante. O próximo é o Rony Costa. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba, habilitado em análises clínicas, mestre na área de farmacoquímica da pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos e doutorando na área de toxicologia da pós-graduação em farmacologia da Unicamp. Ele é perito oficial do Instituto de Polícia Científica e Polícia Civil do Estado da Paraíba desde 2005. Rony, é contigo a palavra. Consegue me escutar, então?
Sim, excelente. Ok, então, dando continuidade, então, agradeço ao convite, né? Foi feito o contato através da Sociedade Brasileira de Toxicologia, ao qual faço parte da diretoria, e nós estamos aqui, então, participando deste evento para poder falar um pouquinho a respeito do fentanil, né? Então, já fui apresentado, eu, como perito oficial da Polícia Científica da Paraíba, eu atuo de 2005 a 2012 com análise de drogas, né? Diretamente com análise de drogas apreendidas. De 2012 até a data atual, trabalho com análises toxicológicas, tá? Estou, no momento, licenciado para poder realizar o doutorado, e isso está sendo muito enriquecedor, porque eu estou conseguindo vivenciar as atividades que estão realizadas dentro do CIATOX de Campinas, né, da Unicamp, tá? Então, nossa ideia hoje é falar a respeito do fentanil. Eu sei que é um pouquinho chovendo molhado para tantos farmacêuticos, falar um pouquinho de odontologia, mas tratar bem rapidamente a legislação brasileira a respeito do fentanil, tá? Tratar aqui a respeito do uso racional, principalmente voltado para a questão do descarte dos medicamentos que contêm fentanil, tá? Falar, tentar trazer um panorama, uma explicação do que foi a epidemia nos Estados Unidos, né? O que ocorreu, o que ocorre nos Estados Unidos, né? Tentar desmistificar ou então trazer à luz o que vem a ser o abuso desenfreado realmente, que pode ser então levantado nessa discussão, nessa palestra que nós temos hoje, o qual são os diagnósticos, os casos e, no caso, o uso também do antídoto, né? Então, eu trouxe essa apresentação baseada num quarto informe do subsistema de alerta rápido que existe atualmente no Brasil. Então, gostaria de compartilhar com vocês que nós temos, através da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Um subsistema de alerta rápido que ele traz informes regularmente, principalmente quando há alguma demanda social para o esclarecimento de alguma situação. Esse informe ele foi publicado e está disponível no YouTube, tá? Então, o link está aqui. Eu baseei boa parte dessa apresentação nesse informe que foi publicado, para poder trazer para vocês essas informações que nós temos hoje, principalmente ligado ao Centro de Excelência para a Redução de Oferta de Drogas Ilícitas no Brasil, tá? Então, nós temos um arcabouço legal baseado em convenções das Nações Unidas, tá? Então, houveram 3 convenções das Nações Unidas sobre drogas, sobre substâncias psicotrópicas, entorpecentes, e essas convenções que aconteceram na ONU, pelos países que são signatários dessas convenções, elas foram internalizadas através de decretos federais, tá? Então, passaram a fazer a parte do nosso arcabouço legal. Não à toa, aqui a Convenção de 1961, que é a lista amarela, nessa lista aqui estão quase todas as substâncias da nossa lista A, que são vinculadas ao talonário, né, ao receituário cor amarela, não à toa. Pode ser uma questão de coincidência, mas eu achei interessante fazer essa correlação. Então, o que é que nós temos no Brasil com relação à legislação? Nós temos uma lei federal, tá? A Lei 11.343 de 2006, que fala sobre a política sobre drogas no Brasil. Tá? Ela fala a respeito de como deve ser feita a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. No artigo 66 dessa lei, existe a definição do que vem a ser drogas para a legislação brasileira. Então, no Brasil, drogas são as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria 344 de 98, né? Então, vejam que nós temos uma definição como drogas, aquela portaria que é o regulamento técnico, né, sobre medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial. Né? Essa portaria que nós nos debruçamos constantemente, como farmacêuticos, para poder fazer o aviamento dessas substâncias, desses medicamentos controlados. Essa portaria tem um anexo 1, né, que traz as substâncias, a lista dessas substâncias, em suas diversas sublistas, e ela é regularmente atualizada por competência da Anvisa. A Anvisa substituiu o antigo Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e edita essas listas periodicamente. Se vocês observaram, não sei se tiveram essa curiosidade, antigamente, quando eu me formei em farmácia há muitos anos atrás, essas atualizações elas eram muito pontuais e, assim, muito espaçadas. Era uma atualização basicamente anual, ou então até, quem sabe, a cada 1 ano e meio, 2 anos. Regularmente, agora, está havendo diversas atualizações,
por causa das novas substâncias psicoativas que estão chegando ao mercado brasileiro, ou então chegando com um alerta internacional, fazendo com que haja a necessidade de emissão de RDCs, de resoluções, para atualizar as listas da Portaria 344 com diversos medicamentos ou então substâncias que são proscritas pela legislação brasileira. Então, essa é a RDC atual, tá? Se vocês quiserem baixar, o site da Anvisa está aqui, onde você consegue listar todas as RDCs que foram publicadas. O fentanil, ele está dentro da seção 1, tá? Daquela convenção de 1961. E ela está aqui listada dentro dessa convenção de 1961 e foi, por causa disso, considerada como integrante da lista das substâncias entorpecentes da lista A1. Tá? Ou seja, pela legislação brasileira, o fentanil é uma droga, tá? E ela teria tanto um controle administrativo quanto um controle criminal necessário para poder ser utilizada, para poder ser comercializada e tudo mais. Ou seja, é uma preocupação muito grande que nós temos com relação a essas substâncias que estão na Portaria 344, porque ao se realizar o controle dessas substâncias, o farmacêutico ele também tem muita responsabilidade em controlar o possível tráfico, no caso, a utilização ilícita e ilegal dessas substâncias que são entorpecentes ou psicotrópicas. Então, nós não estamos aqui criticando com relação ao fentanil a questão do uso e da importância do fentanil como medicamento para ser utilizado em ambiente hospitalar, em caso de emergência, em utilização em centro cirúrgico, em UTI. Nós não estamos criticando aqui com relação ao fentanil ser utilizado com um propósito medicamentoso, propósito de tratamento. Nossa preocupação aqui com relação ao fentanil é quando há o desvio da utilização dessa substância, desse medicamento, para outros fins. E isso é uma preocupação que nós temos que ter em mente e temos que controlar, tá? Como, no caso, agentes de saúde, no caso, no qual me enquadro, agente de segurança pública, tá? Então, temos aí as diversas possíveis utilizações. Gosto muito de destacar, porque isso acontece bastante, a utilização do fentanil em procedimentos de intubação orotraqueal, tá? Quando você tem o beabá básico do suporte à vida, o ABCD, eles fazem a intubação para poder manter a ventilação do paciente, e aí ele pode também fazer uso do fentanil nesse tipo de situação. Muitas vezes a clínica faz uso disso, tá? Então, vamos lá. Fentanil. Todos os medicamentos que estão na Portaria 344, nos seus anexos, eles têm atualmente, além das RDCs que atualiza a 344, uma RDC que trouxe a necessidade de adoção de níveis de segurança nos depósitos dos estabelecimentos que contêm essas substâncias ou esses produtos. Tá? Sejam fabricantes, importadores, exportadores, tá? Estabelecimentos com depósitos acabados, tá? Ou seja, a cadeia envolvida com os medicamentos controlados, entre os quais o fentanil, tem que hoje em dia observar, através da RDC 757, a necessidade desses níveis de segurança, com locais específicos e estrutura específica para poder você fazer o armazenamento desses produtos controlados. E talvez o ponto principal que nós precisamos ter atenção como farmacêuticos ou como profissionais com relação ao fentanil é principalmente a questão do descarte do fentanil. Lá na frente eu vou falar um pouquinho a respeito. Nós tivemos algumas situações onde houveram apreensões de substâncias, de ampolas de fentanil, e essas apreensões dessas ampolas eram, em algumas situações, ampolas vencidas. Então, pode estar havendo uma perda no controle com relação ao descarte do medicamento. E nós temos atualmente uma legislação, a Lei 12.305, que prevê esse fluxo contrário com relação à destinação final dos medicamentos. Agora, em 2020, foi editado um decreto que fala a respeito de como deve ser feito essa destinação de medicamentos domiciliares vencidos, como também medicamentos que estão em drogarias e farmácias.
E aqui eu entendo que se enquadra também as farmácias hospitalares, tá? Fazendo com que, no caso de uso domiciliar, haja uma cadeia que leve até uma destinação final para a destruição das substâncias, ou então que haja a destinação final para fabricantes e importadores de medicamentos descartarem este material. E nós observamos, né, em alguns casos que chegaram até as forças policiais, é que as ampolas que deveriam ter sido descartadas podem ter sido descaminhadas, podem ter sido desviadas para serem depois utilizadas pelos traficantes. Ok, então, falando um pouquinho a respeito, tentando trazer luz aqui a respeito do que pode ter acontecido nos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos nós temos aqui já uma situação já de anos que acontece, tá? Para vocês terem ideia, essa notícia aqui é de 2019, tá? Foi publicada em Portugal porque começou a dar mais notoriedade para a ocorrência, primeiro a nível dos Estados Unidos, depois essa notoriedade começou a nível europeu, e agora é que nós estamos começando a ficar bastante preocupados com essa situação. Mas o que foi que aconteceu, Rony, nos Estados Unidos, que propiciou essa crise dos opioides? O que foi que aconteceu? Então, nós temos uma classificação através dos órgãos americanos de 2 tipos de fentanil, tá? Nós temos os fentanilos farmacêuticos normais, que são as formulações, que é um mercado controlado, tá? Nos Estados Unidos, e nós temos o fentanil que é produzido licitamente. Houve, com o passar do tempo, uma grande entrada no mercado americano de muito fentanil produzido ilicitamente, tá? Houve, claro, uma utilização não racional de fentanil farmacêutico, mas houve muito mais uma utilização de fentanil produzido licitamente, associado com aqueles casos de overdose e de mortes nos Estados Unidos, tá? Então, esse fentanil manufaturado ilicitamente, ele assume diversas formas de apresentação, tá? Que vão desde pílulas, desde líquidos, tá? Desde a própria forma de pó, sendo utilizados com diversas outras drogas que sejam adulteradas com a adição desse fármaco, tá? Assume, por causa disso, diversos nomes que são comercializados na rua, tá? E um alerta bem interessante é que eles falam que as drogas não vêm com uma lista de ingredientes, né? Ou seja, nas drogas que estão sendo comercializadas ilegalmente, ilicitamente nos Estados Unidos, diversas podem conter, né, fentanil na sua composição, tá? E aí muitas podem levar, então, à intoxicação e ao óbito. Então, como é que justifica, então, ter acontecido essa crise tão grande nos Estados Unidos? Vemos que, pelo mapeamento das forças policiais, um primeiro fator é que esse fentanil produzido ilicitamente, ele tem muita facilidade no tráfico, como o professor já falou anteriormente. Por quê? Porque a quantidade relativa ao número de doses é muito baixa. Então, para você ter o lucro com o tráfico de cocaína, você precisa levar, às vezes, muitos quilos, ou, quiçá, uma quantidade de quase, né, chegando a nível de toneladas, para os outros mercados consumidores. Para o caso do fentanil, não. Você, com 1 quilo, você já tem muitas doses para serem utilizadas. E 1 quilo é muito mais fácil de ser traficado, de ser levado, do que 500 quilos, 300 quilos, 1 tonelada de droga. Tá? Então, o primeiro ponto com relação a isso é essa facilidade no tráfico. O segundo ponto é qual seria a rota, né, que estariam sendo utilizada. Inicialmente, se traz a exposição de que a origem ela é asiática, tá? Principalmente por produção na China. A China até precisou alterar diversas regulamentações para tentar controlar a produção de fentanil, que poderia estar sendo traficada para o México, e do México entrando por duas fronteiras de 2 estados americanos, principalmente Califórnia e agora o Arizona, entrando em território americano. Então, esses 2 fatores, onde você tem uma substância produzida ilicitamente, que é muito fácil ser traficada por causa da sua
baixa quantidade, com uma rota de tráfico onde existe muito interesse para poder chegar no mercado consumidor, que é o mercado americano, fez com que, principalmente o mercado americano, mas também outros mercados, como, por exemplo, a Nova Zelândia hoje em dia, o Canadá e alguns países também da Europa, começassem naquela época a sofrer muito e ainda passam por isso, por causa da quantidade de fentanil que muitas vezes está sendo utilizada, adicionada ou até em substituição de algumas drogas de abuso no mercado desses países que eu citei. Tá? Isso foi uma crise tão grande que o governo americano foi forçado a trazer diversos informes e conscientização para a população, tomar até cuidado na utilização de drogas. Ele traz até testes de imunissaio para poder você, antes de fazer o consumo, você testar a sua substância, testar aquela sua droga, para saber se ela contém ou não fentanil. Porque se ela contiver fentanil, você pode estar arriscando a sua vida. Você pode estar, como você não tem um controle de qualidade com relação a essa droga, você pode estar exposto a uma fatalidade e morrer por causa disso. E aí, nesses informes americanos, eles trazem até dados alarmantes a respeito da força do fentanil em relação à heroína, à morfina, que cerca de 150 pessoas morrem todo dia devido a overdoses relacionadas a opioides sintéticos, como o fentanil, e quais seriam os sinais da overdose. Então, a tríade opioide é uma tríade bem característica da intoxicação por opioides, entre os quais o fentanil. Tá? Então, a presença de miose, depressão respiratória e diminuição da consciência pode levar a coma. Essa tríade ela é bem característica. Essa síndrome dessa intoxicação, ela pode ser diferenciada das outras síndromes por diferenças como, por exemplo, numa síndrome depressivo-respiratória, tá, causada por um hipnótico sedativo, alguma coisa, você não tem miose. Na tríade opioide, na intoxicação por opioides, você tem. Você também não pode confundir isso aqui com, por exemplo, uma intoxicação colinérgica, tá? Através de uso de um anticolinérgico, porque lá você tem a miose, mas lá você tem, além desses sinais, você tem a grande liberação, a grande produção de diversas secreções, tá? Suor, sudorese, salivação, urina. Então, existe como a clínica fazer uma delimitação da crise da intoxicação através dessa tríade opioide, tá? E o que é mais interessante é como foi necessário conscientizar a população que faz uso de drogas a respeito da necessidade de se testar essas drogas antes de se fazer o consumo. Mas vamos tratar agora de uma correlação com a nossa realidade, né? Existe uma junta internacional de fiscalização de entorpecentes, a GIF, ela pertence a esse órgão, o INCB, da ONU, tá? E ele traz dados a respeito de como estão a comercialização, como estão o consumo de diversos substâncias entorpecentes e também psicotrópicas a nível de mundo. Eles liberam relatórios anuais a respeito disso. E esse relatório, o último, agora já referente a 2022, logo o ano passado, mostrou que existe uma grande disparidade entre o consumo de opioides entre países como o oeste da Europa, da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia e as demais regiões do mundo. Ou seja, ele traz uma conclusão de que não existem, os níveis de consumo quase sempre são insuficientes para atender às necessidades médicas da população dessas outras regiões. Existe muito uma concentração, tá, do consumo de analgésicos opioides nesses países, nessas regiões que eu falei, em relação às outras regiões do mundo. Tá? E isso já denota que haja realmente ou uma crise ou então uma predileção para que haja a destinação dos analgésicos opioides para aqueles mercados em relação ao nosso. Tá? Então, já mostra, talvez, que não haja, vamos dizer assim, um abuso desenfreado, porque a própria GIF conclui que não temos opioides analgésicos suficientes para atender, no mínimo, às nossas necessidades médicas. E com relação às apreensões, eu quis trazer dados da própria Polícia Federal, não entrei nem sequer nos dados estaduais, porque os estados podem muito alterar-se
de características e de situações por causa de N fatores, tá? Localização, mercado consumidor, o que seja, eu quis trazer um panorama da Polícia Federal. Então, a nível da Polícia Federal, nós temos dados relativos à análise de fentanil que foram apreendidas de 2015 a 2022, ou seja, não é um fato novo, tá? Esse fato que houve recentemente de publicação na televisão, na mídia, da apreensão de ampolas, e aí isso trouxe uma grande notoriedade para o fentanil. Isso, a nível de atividade, de apreensões, já é uma realidade, pelo menos a nível de Polícia Federal, desde 2015. Tá? Houveram mais de 30 apreensões de sildenafila desde 2015 até 2022. Muitas vezes ligado ao desvio de ampolas ou frascos de hospitais ou clínicas e apreendidos em conjuntos com cafeína e cocaína. Há também casos de importação irregular via correios ou utilização com selos similares ao de LSD. Vejam que nós não temos, a preço de agora, pelo menos pelos dados de histórico da Polícia Federal, que faz o controle do tráfico internacional, apreensões de fentanil em grande quantidade, e de grande quantidade que eu digo assim, meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, através de aeroportos, através de portos. Nós não temos isso ainda. O que temos de apreensões são, principalmente, de ampolas e de frascos de hospitais ou clínicas. Então, veja que não é o mesmo perfil que aconteceu nos Estados Unidos, onde os cartéis mexicanos tiveram tanto interesse de receber essa droga vinda da Ásia e depois entrar no mercado americano e distribuir no mercado americano. Então, nós temos a preço de agora, nós não temos esse perfil de tráfico no Brasil. Então, só quis trazer aqui a ocorrência de 2015, né, a Operação Batizado, que foi realizada em São Paulo. Então, nessa operação, está bem claro o tipo de fentanil que está sendo possivelmente utilizado ou está sendo acessível a esses traficantes. E são amostras de fentanil em ampolas. Tá? Então, nós temos aqui, ó, apreensão de 33 mil quilos de cafeína, quase 800 quilos de lidocaína, acetato de etil e outros produtos químicos que são utilizados na fabricação ou na adulteração ou no refino de droga. E temos aqui ampolas de fentanil. No caso aqui foram 990 ampolas. E o que era mais interessante é que o delegado que nos apresentou estes dados, ele falou que muitas vezes essas amostras elas estavam vencidas. Então, o cuidado com o descarte, com a destinação realmente final desses produtos controlados, tem que ser uma preocupação dos farmacêuticos para que não ocorra, de alguma forma, o desvio, a utilização dessas substâncias para o tráfico. Tá? Então, com relação às intoxicações por fentanil, Rony, como eu estou agora na pós-graduação, eu posso falar da nossa vivência junto ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, tá? Falar a respeito que a dose letal estimada é em torno de 2 miligramas, tá? Isso, claro, quando você olha a via de exposição, salvo engano, a via de exposição aqui para poder causar essa dose, esse óbito, é por via endovenosa. As concentrações que nós temos esperadas no sangue, quando você procura uma analgesia, é de 1 a 2 nanogramas por ml. A anestesia consegue concentrações em torno até 10 nanogramas por ml, mas morte pode acontecer em concentrações superiores a 7 nanogramas por ml, tá? Principalmente quando você tem uso de outras substâncias psicoativas concomitantemente. Então, para os laboratórios que fazem análise toxicológica, né, para nosso trabalho também na perícia, essa ordem de grandeza ela é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, uma intoxicação por cocaína, ela gira na ordem de 1.000 nanogramas. O fentanil, a preocupação que nós temos, já é a partir de 7 nanogramas. São concentrações, às vezes, 100 vezes mais baixas, que pode causar, então, um óbito em uma vítima. Tá? E aí eu trouxe alguns relatos de casos que foram apresentados também
nesse informe, nesse quarto informe do Subsistema de Alerta Rápido, né? Foi trazido por nosso coordenador do CIATOX, e que ele, pela experiência desde 2016, lidando com casos de intoxicação, ele pôde trazer o que é que ele tem de realidade, pelo menos a nível de CIATOX de Campinas, né? Então, ele trouxe alguns casos, 3 casos de 2016, ou seja, desde 2016, que já pode acontecer casos relacionados a fentanil, onde o paciente pode ser admitido muitas vezes inconsciente, depressão respiratória severa, miose. Então, você já tem aí a tríade dos opioides, né? Nesse caso aqui, o indivíduo teve um pó verde coletado de suas narinas, demonstrando a possível via de utilização da droga, né? E aí, um alerta que precisa ser dado aos colegas da clínica, e os farmacêuticos são muito importantes nessa participação, é com relação a como você fazer a abordagem desse paciente no ABCD. Né? Então, esse suporte ventilatório, que muitas vezes ele deve ser utilizado para poder você tentar diminuir a depressão respiratória do paciente, você não pode fazer a administração, principalmente de fentanil, como houve por uma equipe do SAMU, para esse paciente, que causou a piora do quadro clínico. Então, muitas vezes, eles, inadvertidamente, ou sem o preparo adequado, não conseguem reconhecer a tríade opioide, tá? Essa síndrome tóxica, faz a utilização de um medicamento que vai piorar. No caso aqui, administrou-se mais fentanil ainda, piorando o quadro clínico do paciente. As análises que foram realizadas em 2016 desse caso, detectaram, tá? O produto de biotransformação do delta-9-THC, da maconha, o carboxy-THC, não detectou outras drogas, e detectou no sangue o fentanil, numa concentração de 6,1 nanograma, veja que a concentração já que poderia se tornar letal, principalmente quando você envolve outros depressores respiratórios, como, por exemplo, o etanol, tá? E também de 0,6 nanogramas, que é o produto de biotransformação do fentanil, o norfentanil. Como caso 2, nós temos aqui outro caso, onde um clínico ele solicitou antídoto para diversas drogas, mas não existem antídotos para essas drogas, LSD, ecstasy, não existe, tá? De um caso de um paciente de 23 anos, inconsciente, em Glasgow 5, com depressão respiratória e vomitando. Então, esse paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória que foi revertida após cardioversão. Então, vejam que o resultado toxicológico detectou outra droga, MDMA. Não detectaram canabinoides, cocaína, LSD e outras novas substâncias. No sangue detectou-se fentanil, já na concentração de 10,5 nanograma, tá? E quando isso, em conjunto com etanol, pode já causar o óbito deste paciente. Estes 2 casos, mais um terceiro que também chegou ao CIATOX, fez com que o centro, em 2016 já, alertassem para esses casos em que poderia estar havendo o abuso de novas substâncias psicoativas ou selos de LSD contendo fentanil, tá? E principalmente quando é associado com outras substâncias que podem deprimir a respiração, como, por exemplo, o álcool. Então, esse alerta foi dado para que os clínicos já se atentassem à tríade opioide para poder evitar o uso em processos de intubação orotraqueal a utilização de fentanil ou de algum outro medicamento que pudesse causar depressão respiratória. Aí, recentemente, esse foi o quadro de 2016, ou seja, nós trouxemos os casos de 2016 para mostrar que não é uma coisa nova. O que nós temos de coincidência em todos aqueles casos? Todos aqueles casos haviam a detecção de outras drogas de abuso. Houve a detecção de fentanil? Sim, mas houve de outras drogas de abuso. Tá? Então, 2023. Nós temos aqui um paciente de 17 anos, sexo masculino, que fala que utilizou o K2 com amigos perto de casa, né, fez uso da droga e depois foi dormir, sentiu-se estranho, com diversos sinais e sintomas que são bem diferentes da intoxicação por opioides, mas, por consequência, da intoxicação de canabinoides sintéticos. Então, as análises toxicológicas em sangue e urina, para esse caso, nós tivemos o quê? A detecção de produto do delta-9-THC da maconha, tivemos presença de canabinoides sintéticos, tivemos presença de cocaína e produtos da cocaína, tivemos nicotina e tivemos fentanil. Então, o fentanil pode estar aqui presente, ao observar esses casos que nós estamos vendo até agora, como um possível
Adulterante é uma substância que está sendo adicionada em algumas dessas drogas de abuso. Então, é só uma pequena suposição. Caso 2, de 2023, realizado agora, recentemente, tá? Pelo Ciatox. Paciente de sexo feminino, 24 anos, suspeito de boa noite Cinderela. Esse caso foi muito interessante, porque ela relata que só fez a utilização de etanol, mas não lembra mais nada do que aconteceu. E esse foi o único caso onde o fentanil pode ter sido utilizado isoladamente, tá? Talvez como meio de administração, utilizou-se a bebida, tá? Que ela fez uso para poder causar o crime, possivelmente de estupro. E o caso 3, que nós queríamos trazer também, recente agora, de 2023 agora, se não me engano, agora de março a abril, indivíduo de sexo masculino, de 23 anos, também fez uso de relato de substância K2, né, nega comorbidades, chegou ao serviço 19 horas após o uso da droga, né, com quadro de mialgia generalizada, também não característica da tríade opioide, e que relata que usa a droga há 2 anos. Então, o que é que nós temos nas toxicológicas em sangue e urina? Também diversas drogas, como, por exemplo, o carboxy-THC, produto do delta-9-THC da maconha. Tivemos diversos canabinoides sintéticos detectados, tivemos nicotina e tivemos fentanil. Então, vejam, nós temos que ter uma preocupação muito grande com esse tipo de situação, principalmente na abordagem ao paciente, porque nós podemos, em alguma situação, nos defrontarmos com as intoxicações que chegam aos hospitais, ou então às emergências, para fazer uso da naloxona, tá, como antídoto efetivo para essas intoxicações, por esses opioides. Existe um teste que é feito pelos clínicos, porque a ação é muito rápida, quando você faz a administração, é muito rápida a reversão do quadro de intoxicação, é relativamente seguro, porém, temos que ter preocupação para saber se os usuários que estão numa possível overdose, intoxicação por opioides, se esses usuários são dependentes de opioides, eles já têm um grau de tolerância, porque pode causar no paciente, ao se utilizar o antídoto, a naloxona, você pode causar uma síndrome de abstinência tão grave que pode ser pior do que o quadro inicial de intoxicação. Como, por exemplo, levando a hipertermia, rabdomiólise, agitação, alteração do sono, para usuários que são crônicos de opioides. Então, tentando trazer uma conclusão do que nós pretendemos para esta oportunidade, é que é necessário um controle com a logística reversa do fentanil no Brasil. É necessário que todos os colegas, todos os farmacêuticos que trabalham em farmácias hospitalares, farmácias clínicas, que têm a comercialização, tem um produto no seu balcão, no seu armário, controlar bem depois a destinação desse fentanil que venceu, tá, no seu estabelecimento, no seu local de trabalho. Então, o primeiro ponto é esse. Que precisamos também falar que existem apreensões de fentanil no Brasil, mas eles são apreensões numa realidade bem diferente da realidade dos Estados Unidos. Tá? Logo, existe uma grande possibilidade daquela crise opioide não chegar à nossa realidade, não chegar ao nosso país. Como, por exemplo, nós temos uma casuística brasileira baixíssima de heroína. Baixíssima. Por quê? Porque nós não nos transformamos, graças a Deus, em mercado consumidor de heroína, como existe em diversas outras partes do mundo. Talvez por uma questão socioeconômica, talvez por uma questão de interesse dos traficantes em adentrar, em ofertar para um mercado consumidor com maior poder aquisitivo. Isso fez com que o Brasil nunca se tornasse um mercado consumidor de opioides. Também por uma questão geográfica, pela proximidade dos produtores na América Latina de cocaína, tá? Nas plantações que ficam na região andina, fez com que também o Brasil não se transformasse em um país consumidor de heroína e, possivelmente, não vai se transformar num país consumidor de fentanil, tá? Então, existe a possibilidade de fentanil
em mistura com outras drogas, tá? Pelo que nós vimos aqui dos casos que nós apresentamos, a utilização na tradicional maconha, com cocaína, agora o uso de canabinoides sintéticos, talvez sejam uma preocupação muito maior que nós precisamos ter hoje em dia do que o fentanil, serão os canabinoides sintéticos. Os canabinoides sintéticos, eles têm um nível crescente de ocorrência, tanto a nível de intoxicações, quanto a nível de apreensões no Brasil. Então, esse alerta talvez seja maior do que aquele caso do fentanil que foi relatado pela mídia recentemente. Então, no Brasil, nós temos intoxicações, alguns casos com fentanil, tá? Mas o número é muito baixo em relação a todas as outras substâncias, drogas de abuso que são utilizadas. É necessário fazer um treinamento das equipes de saúde, né? Principalmente a questão da emergência, para identificar os possíveis casos de intoxicação, tá? Para poder você saber fazer um manejo adequado do paciente, evitando a utilização de alguns medicamentos que podem deprimir mais ainda a capacidade respiratória do paciente. Você ter a noção do uso do antídoto, tá? Para poder fazer o tratamento da intoxicação dos opioides, mas ter um cuidado na utilização, a depender do grau de uso do paciente, do usuário, para saber se ele é um usuário crônico ou só um usuário ocasional, tá? E o principal também é que esse fentanil, ele pode estar presente, ele pode estar aparecendo, e quase sempre, pela nossa experiência que nós estamos vendo, de 2023 para cá, principalmente nesses casos que nós abordamos lá no CIATOX, é a questão do uso concomitante com outras drogas. Então, não é um uso isolado, tá? É uma adulteração que vem a partir do desvio de ampolas e de medicamentos de uso hospitalar, tá? Então, é preciso ter bastante cuidado com essa questão da destinação dos medicamentos, principalmente dos medicamentos vencidos, tá? Eu, então, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para poder falar um pouquinho a respeito disso. Estimulo muito a todos os presentes que façam acesso ao site do CDE Brasil, tá? O Centro de Excelência, né? Que é um projeto muito interessante. Ele traz esses informes do Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas. Esse foi publicado agora em maio de 2023. Vou acalhar bastante para fazer a minha apresentação para vocês hoje. Tá? Agradeço aqui ao nosso coordenador executivo, o professor José Luiz da Costa, que gentilmente me ajudou e me orientou na apresentação, na preparação dessa apresentação, a todo o grupo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, tá? Ao qual hoje em dia eu estou vinculado, tá? E ao nosso grupo Toxicologia BR, que nós temos bastante prazer e bastante alegria de fazer parte. Novamente agradeço ao CRF do Rio Grande do Norte, ao CRF do Rio Grande do Sul, e estamos aí à disposição para podermos responder aquilo que nós conseguimos, que nós soubermos, e eu acho que era isso mesmo. Ok, pessoal?